Seja muito bem-vindo à live Levanta e Vai de número 8. Eu sou o Júlio e o meu principal objetivo com essas lives aqui é ajudar você que tem TDAH a vencer a procrastinação e ter foco para conseguir avançar na vida. Antes da gente ir direto pro conteúdo aqui da live, quero saber mais de você que está aí do outro lado. Então, boa noite. Seja muito bem-vindo e comenta aqui no chat de onde você está me vendo e comenta aí sua idade também, quantos anos você tem. Vamos entender melhor aí como que eu posso te ajudar. Eu trouxe uma coisa que tem aparecido muito aqui nas caixinhas de perguntas, nos comentários. Eu quero saber qual que é a sua, que está aí assistindo agora, qual o seu maior desafio com relação ao TDAH no dia a dia? O que te atrapalha? Comenta aqui no chat. Já deixa seu like aí também. E hoje a gente vai falar especificamente de como sair do caos que o TDAH gera e parar de procrastinar. Como esse é um dos temas principais aí que aparecem para mim, eu quero falar sobre isso hoje e tentar ajudar você a não procrastinar mais. Aí, ó, Eleandro postou aí, eu procrastino demais, não consigo prestar atenção, falta de foco, né? Eu fico trabalhando, olhando para o nada, tem horas e fico muito tempo. Entendo totalmente você, irmão. A gente vaga muito nos pensamentos, né? O TDAH tem um pensamento muito acelerado, muita informação na nossa cabeça o tempo todo e a gente fica muitas vezes viajando, né? E aí você vai longe, começa a criar várias histórias aí na sua cabeça e tudo mais. E você que está aí, você tem TDAH? Porque tem muita gente hoje em dia que acha que tem, né? E eu vejo muitos comentários desse tipo também. Ah, todo mundo tem TDAH hoje. Virou modinha, TDAH virou modinha. Só que TDAH é uma parada que, cara, é sério, é um transtorno. É uma coisa que você nasce com. Então, comenta aqui pra mim no chat sim ou não. Se você tem TDAH, coloca sim. Se você não tiver, coloca não. E se você tem o TDAH, você acha que tem ou você realmente tem? Você foi atrás de um diagnóstico? Se você tem o diagnóstico, comenta aqui, já tenho. E se você ainda não tem, comenta, ainda não, mas quero. E se você acha que tem o TDAH, mas ainda não tem o laudo, não tem o diagnóstico, não tem uma comprovação realmente de que você tem, você ainda não fez os testes e tudo mais, comenta aqui por que você acha que você tem. Vocês viram que eu estou num cenário diferente aqui hoje, tive que deixar o meu estúdio de lado hoje, porque quem estava aqui na live ontem, comenta aí, vocês estavam na live de ontem, assistiram, quem está aqui hoje, não estava muito legal a internet lá, deu uns panezinhos, até no áudio deu ruim ontem. Já comenta aí também se vocês estão me ouvindo bem. E aí eu resolvi trazer aqui para dentro de casa a live hoje. Trouxe as luzes, trouxe tudo para cá, para ficar um ambientezinho da hora, para a gente trocar ideia. E tive que acabar deixando de gravar lá no estúdio. Preciso levar um ponto de internet novo para lá e ter um roteador só para fazer os conteúdos, porque a internet daqui não estava chegando bem lá, então ficou dando umas osciladas ontem e tudo mais. Quem estava na live viu que não sei se a resolução estava muito boa. Já comenta aqui se hoje tá legal, porque para mim aqui tá perfeito, mas eu não sei para vocês. E comenta aí por que você acha que tem o TDAH, se você acha que tem, ainda não tem a certeza. Quero saber mais de você e como te ajudar.
Como eu falei, o intuito dessas lives, de todos os conteúdos, de tudo que eu tenho feito é realmente para ajudar as pessoas que têm o TDAH, ou pode até ser para a pessoa que acha que tem, porque eu sei a dificuldade que é de viver no dia a dia, de superar várias coisas que o TDAH traz. Ontem eu trouxe vários exemplos, né, de coisas que o TDAH gera na pessoa e como é difícil a gente conseguir superar essas coisas, né? As travas emocionais, travas mentais, são várias coisas que fazem com que a gente tenha um bloqueio realmente no dia a dia, com coisas simples. E foi disso que a gente falou na live de ontem. Se você não assistiu, recomendo que volte lá depois e assista. E tudo isso também acaba gerando a tal da procrastinação, né? A procrastinação no TDAH, como eu falei na live de ontem, é uma disfunção executiva. Então, tudo que é de execução, né, de você tomar uma atitude ali, tomar uma ação e tudo mais, um processamento executivo, e a gente acaba tendo essa disfunção, né? Acaba tendo uma dificuldade de tomar uma atitude, de fazer alguma coisa. E para quem não tem o TDAH ou nunca estudou, não entende nada sobre isso, pode achar que é loucura. Por isso fala, cara, como assim você não consegue fazer? Então, isso foi uma coisa que eu vi muito assim nos meus conteúdos, que virou um conteúdo explicativo mesmo. Para quem tem TDAH, explicar para outra pessoa, porque até isso a gente tem dificuldade de se explicar, de conseguir colocar os pensamentos para fora, né? Então, os vídeos viraram realmente uma forma de ajudar quem tem TDAH a se explicar para outra pessoa e a quem não tem TDAH entender quem tem, que realmente é uma realidade de quem tem o TDAH não conseguir fazer várias coisas e tudo mais. E quem está do lado de fora e não tem, dificilmente consegue entender. Principalmente se não está estudando, não está realmente buscando isso, o entendimento, seja um psicólogo, um psiquiatra, não sei, que estuda sobre, a pessoa não consegue entender. Então, cara, é difícil até de explicar, porque a gente tem dificuldade de ordenar os pensamentos. Ó, vi um comentário do Lucas aqui, ó. Quem tem TDAH na hora procrastinação. É sempre bom pensar em algo que vai estimular a mente e fazer aquilo que tanto quer. Cara, exatamente. A gente precisa usar algumas ferramentas, né? Algumas coisas que vão gerar essa motivação, né? Eu já trouxe aqui um pouco o lance da motivação, da onde vem a motivação, que vem da dopamina, né? A dopamina é o que gera a motivação para gerar ação, e a gente tem esse neurotransmissor desregulado. Então, se você tem a dopamina mais baixa, você não vai ter a motivação para fazer qualquer coisa. Então, você está no dia a dia, qualquer coisa você precisa de motivação. A gente tem um limiar, né, de tipo assim, um pouquinho de dopamina que vai soltando aos poucos no nosso cérebro para a gente se manter vivo, fazendo as coisas básicas, fazendo até aquilo tudo que já é automático para a gente, seja, sei lá, acender uma luz, tomar água, pegar um copo, coisas que já são automáticas, você não precisa pensar para fazer. Então a gente já tem uma base assim de dopamina rolando o tempo inteiro. Agora, no TDAH, isso já é mais baixo. Então, se você precisa tomar uma atitude de fazer algo pensando, fica muito mais difícil. E aí a gente entra nesse ponto aqui da procrastinação, que o cérebro de todo ser humano faz uma conta para saber se realmente vale a pena ou não fazer aquilo. E aí, nessa conta, cara,
será que vale a pena fazer ou não? Não. E aí a gente acaba fugindo muitas vezes, né? O nosso cérebro fala, putz, cara, não vale a pena, pega o celular aí, ou come um chocolate, que é mais rápido, tem uma recompensa grande e você não precisa fazer nada de esforço. Esses são os três elementos que entram nessa conta, né? E aí o seu cérebro vai pensar, cara, eu preciso fazer muito esforço. Deixe quieto, não quero fazer. A recompensa é daqui, mano, sei lá, um mês. Deixe quieto, vamos fazer alguma coisa que vai ser rapidão aqui e vai gerar essa recompensa, vai gerar essa dopamina aqui, vai, cara, gerar um prazer ali na frente e tal. Então, existe essa conta muito rápida no nosso pensamento ali, que aí não é algo controlado até, tipo, é instantâneo se vale a pena ou não fazer. E aí isso acaba gerando a procrastinação, né? Você fala, putz, não vale a pena fazer isso aqui. Levando em consideração esses 3 pontos. Se não vale a pena, deixa quieto, vamos fazer uma coisa mais fácil. E aí, por isso, muitas vezes a gente acaba ficando estagnado, né? Porque, primeiro que você não consegue ordenar as coisas na sua cabeça. Ter realmente uma ordem de prioridades, tipo, cara, isso aqui eu preciso fazer primeiro, isso aqui depois, isso aqui depois. Não. Parece 5 coisas para você fazer e aí você fica pensando, não consegue tomar uma decisão do que é mais importante, do que vale mais a pena fazer. E aí, além dessa dificuldade de tomar uma atitude, de tomar uma decisão, você ainda tem esse ponto de ter uma conta mental ali que, cara, vale mais a pena ficar de boa aqui mexendo no celular. Então a gente tem, cara, sérios problemas de ficar deixando as coisas cada vez mais para frente. E aí existem algumas técnicas, algumas ferramentas que a gente pode usar para isso, que uma delas é você se automotivar. Então, você criar uma história na sua cabeça de por que vale a pena fazer aquilo e você conseguir se convencer de que aquilo realmente vale a pena. Colocar um porquê muito forte. Por que você está fazendo isso? Ah, é para ganhar dinheiro, pela minha família, cara, seja o que for, mas tem que ser algo muito forte para você que te convença de fazer aquilo. Mesmo que exija muito esforço, mesmo que a recompensa seja daqui um tempo só e não agora, mesmo que, cara, a conta não feche. E aí a gente tem esse poder, a gente tem um poder de imaginação sinistro. Se eu falar para você agora, se imaginar montado num cavalo, andando em cima do mar, você vai conseguir. Imagina um elefante rosa gigante na sua frente agora. Se você fechar o olho, você consegue imaginar. Então a gente tem esse poder. E que outro animal tem esse poder na mente de conseguir... Cara, você consegue imaginar tudo. Você consegue imaginar uma realidade. Muita gente até se perde nesse ponto, né? Tipo, imagina tanta coisa maluca que acaba se perdendo nisso. Mas se você usar ao seu favor de inventar realmente uma narrativa ali, uma história na sua cabeça que faça sentido para você, você vai se automotivar. Então, essa é uma ferramenta sinistra, assim, que, cara, é bizarro o poder que tem. E hoje em dia tem se falado muito, né, de falar assim, você usar o poder da visualização, né, de visualizar o seu futuro, visualizar o que você quer se tornar, visualizar
conseguir realmente enxergar um dia na sua vida daqui, sei lá, 5 anos. Isso é difícil de fazer, principalmente para quem tem TDAH. Só que se você escrever, cara, começa a ter coisa visual. Falei bastante disso na live de ontem também. Você conseguir colocar visualmente ali na sua frente, escrever uma narrativa, uma história da sua vida daqui 1 ano, 2 anos, você vai conseguir imaginar isso. E essa parada te dá um poder sinistro. Eu falo isso, cara, com convicção com relação ao meu histórico na bike. Se eu queria aprender uma manobra, eu me imaginava fazendo. Eu visualizava aquilo, até eu conseguir visualizar eu acertando. Porque o controle que você tem da sua imaginação, muitas vezes ela acaba se desviando. E aí, muitas vezes eu estava pensando sobre a manobra e eu não conseguia visualizar eu acertando. Então, sei lá, eu visualizava até uma parte, até um certo ponto, virar um mortal. Não conseguia visualizar eu virando mortal e conseguindo encaixar ele perfeito. Se eu não conseguia imaginar, eu não ia conseguir acertar. E aí, quando eu conseguia imaginar a manobra, era bizarro, assim, tipo, uma manobra que, cara, eu nem tinha tentado ainda. Eu conseguia visualizar, colocar na minha mente exatamente o movimento que eu precisava fazer com o meu corpo, exatamente. Eu pegava um vídeo de alguém, analisava aquilo, olhava como ele fazia e conseguia colocar na minha mente exatamente o que eu precisava fazer. E era muito louco, porque, tipo assim, eu ia e acertava. Tipo assim, teve muita manobra que eu acertei de primeira. Como pode isso? Eu nunca fiz a parada. Só que no meu mental eu consegui fazer. E aí falam de um empilhamento de memórias em que existe um certo ponto que o cérebro não consegue diferenciar o que é realidade do que é a sua imaginação. E aí você imagina tanto que se torna real para o seu cérebro. E aí, cara, se tornou real, você consegue executar. Se você utilizar isso no seu dia a dia, colocando coisas comuns, coisas que você está com dificuldade de fazer, se imagina fazendo. Começa a usar isso a favor. Isso vai fazer muita diferença. Então, esse é um ponto, cara, crucial, assim. Eu tinha feito um esboço gigante aqui de coisas que eu queria falar pra você e não segui nada dali. Mas é isso. Ó, o Toca. E aí, mano, beleza? Quando você começou a fazer isso? Cara, muito cedo. Tipo assim, devia ter uns 16, 17 anos. Era a época que eu tava mais focado na bike, querendo virar um atleta profissional. E eu precisava dar um jeito de encurtar o tempo de aprender manobras. Então eu comecei a fazer isso, eu comecei a analisar vídeo de outras pessoas fazendo aquilo que eu queria fazer e comecei a praticar isso mentalmente. Eu nem sabia que existia isso, né? Tipo, hoje tem se falado muito desse empilhamento de memórias, de que o cérebro realmente não consegue diferenciar o que é imaginação do que é realidade. Cara, isso na época nem era falado. Ó, o João Godoy perguntou aqui, boa noite, na sua opinião, qual a relação do TDAH com o vício em drogas? Cara, é tipo assim, muito maior do que de pessoas normal, de pessoas que não têm o transtorno, porque a gente está sempre na busca dessa dopamina, na busca da motivação, na busca de coisas que trazem esses neurotransmissores que a gente tem em falta. E aí, pensa numa base, né? Tipo, existe uma base
vamos pensar aqui na dopamina. Existe uma base de dopamina nas pessoas que não têm o transtorno. Então, se ela usa uma droga, tipo, vai subir um pouquinho. Agora, pensa no TDAH que tem aqui embaixo. Imagina que vai subir o mesmo tanto, essa divisão aqui, ó. Aqui está a pessoa normal, quando ela usa droga, está aqui. A pessoa com TDAH está aqui, ó. Quando ela usa droga, olha a diferença do espaço que sobe. Então, causa uma explosão de neurotransmissores, de dopamina, de noradrenalina, de várias coisas no cérebro do TDAH, que faz com que ele fale, quero mais disso. Então, a probabilidade da pessoa com TDAH se viciar em drogas é muito mais alta do que pessoas que não têm o TDAH. Então, faz muito sentido e tem muita relação. Eu vejo direto o vídeo de pessoas que têm TDAH saindo do vício de drogas e contando, né, o depoimento ali do que aconteceu e tudo mais. E, cara, é gritante assim, a diferença de pessoas que têm e de que não têm. Deixa eu ver aqui. Você conseguiu responder meu comentário da medicação e a minha dificuldade? Minha net caiu. Me manda de novo aí, que eu não vi a sua pergunta, mano. O que é da medicação? Então, a gente tem que entender esses fatores e principalmente essas ferramentas que a gente pode usar a nosso favor para não procrastinar, para não ficar empurrando para frente, não ficar deixando para depois. Tem TDAH e também impulsividade em grau elevado. Impulsividade vem muito com TDAH, né? Porque como a gente não consegue ter muito discernimento das consequências, não consegue prever tanto o futuro e aquilo que a gente está tomando de atitude vai gerar, você acaba fazendo sem pensar. Então, é muito, muito impulsivo. Eu já fui muito impulsivo, já fiz muita coisa, muita cagada que, não deveria ter feito. Se fui viciado em cocaína por 5 anos. Cheguei ao ponto de, no ano de 2024, até o dia da minha internação, ficar apenas um dia limpo. Mas graças a Deus estou limpo há 8 meses. Cara, fico muito feliz em saber disso, velho. Eu sei a dificuldade que é de se livrar de qualquer vício. E principalmente em cocaína, tendo TDAH ainda, cara, é realmente muito difícil, velho. Segue firme, já são 8 meses. E sempre pense, o seu dia tem que começar já pensando assim, mais um dia sem usar. Já foram 8 meses, cara, continua, você consegue. Eu tenho TDAH e meus pais me entupiam de remédio para isso. Hoje em dia eu não tomo mais, mas estou pensando em ir atrás de algum bom. Sem ser Ritalina, sabe me dizer algum? Cara, é difícil te falar exatamente sobre medicação, porque primeiro, eu não sou psiquiatra, então é difícil ficar falando sobre essa questão. Mas vai num psiquiatra e fala qual você tomou e por que não deu certo, porque muitas vezes não é nem só o medicamento, mas é a dosagem, é o horário que você estava tomando, outros fatores que podem ter influenciado nisso. Às vezes você não dormia bem na época. Dormir faz total diferença. Às vezes, isso foi um vídeo que bombou muito aqui no meu Insta, que eu falei que o medicamento não vai te salvar. Porque realmente é isso. Só tomar o medicamento não vai mudar muita coisa. Você precisa realmente fazer um acompanhamento, você usar o remédio para conseguir construir uma rotina, para conseguir
estudar e se entender melhor, entender o que o TDAH está gerando em você. Então não adianta você só tomar e continuar vivendo a vida. Isso foi uma coisa que eu fiz quando eu comecei, também foi com Ritalina. E, tipo assim, eu resolvi parar, porque eu só estava tomando, não estava fazendo nada além disso, e eu acabei caindo num buraco, porque eu tomava e aí eu não estava acostumado com o funcionamento do meu cérebro, não estava acostumado com rotina, não estava acostumado com nada, também não aproveitei disso para formar essa rotina e só foi piorando. Então, cara, vai atrás, mas faz uso de uma forma consciente, de uma forma inteligente. E aí, dentro disso também, se você quiser entender como funciona você mesmo, você precisa de um processo de autoconhecimento, que foi o que mais me destravou. Eu estava conversando com um cara hoje na DM, que ele me mandou, tipo, cara, não sei o que fazer, tal, tô perdidão. E aí eu falei, cara, o que mais me salvou foi esse processo de autoconhecimento, de me entender. E esse processo todo que eu vivi, que foi o processo dentro de uma mentoria, com uma pessoa me trazendo tudo que eu precisava ali de perguntas, de coisas para tirar as coisas que estão aqui dentro para eu me entender, foi o que eu coloquei dentro do aplicativo Levanta e Vai. Foi o que mais me ajudou e o que pode fazer você, cara, destravar completamente. Porque você vai entender as suas crenças, vai entender coisas que aconteceram na sua história que estão te influenciando até hoje. Então, dentro do aplicativo, é 100% voltado para você conseguir entender todos os problemas que tem na sua vida hoje e como resolver eles. Foi por isso que eu criei o aplicativo, porque eu passei por um processo que, cara, eu literalmente mudei da água para o vinho em 2, 3 meses. Tudo mudou, a minha vida toda. Eu estava até conversando hoje com o brother, que ontem foi acho que o primeiro dia assim que eu passei o dia inteiro sem medicamento, sem nem perceber que eu estava sem medicamento. Só à noite que eu vi o pote, falei, caramba, velho, esqueci de tomar. Só que eu já tô tão acostumado agora com rotina, com horários, com meus afazeres, com tudo que eu preciso fazer. Eu fui criando ferramentas, tudo que eu tenho trazido aqui nas lives, nos vídeos, são coisas que eu estou utilizando para mim, que deu certo, que tem um TDAH fortíssimo. Cara, eu fui expulso de escola, eu não conseguia prestar atenção na aula, eu só não repeti porque, cara, Deus não quis, eu não sei como eu não repeti, porque eu ia malzaço, só dormia nas aulas, só zoava. Então, eu entendo o que é, tipo assim, cara, ver na pele a parada. E eu ver essa transformação em mim mesmo, tipo, você chegar pra Júlia hoje, pra minha mulher, e perguntar qual que foi a diferença nesses 2, 3 meses, ela vai falar pra você, cara, bizarro, assim, tipo, mudou muito. E foi tudo nesse processo que eu coloquei dentro do aplicativo. Foram 3, 4 meses ali de um processo intenso, me encontrando toda semana com a mentora e fazendo todo o processo em casa e tudo mais, estudando muito sobre o funcionamento, sobre tudo que eu precisava para melhorar. E eu fui colocando tudo que estava funcionando dentro do aplicativo para ajudar você. Você que está assistindo e, cara, tá travado, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, tá sem propósito, vive procrastinando, tá sem foco. Eu coloquei tudo que precisa lá dentro para você literalmente entender o que fazer e mudar a sua vida. Se você quiser entrar lá, é só comentar aqui no chat Levanta e Vai, que o aplicativo vai literalmente
fazer você despertar. Vai abrir seus olhos, você vai falar, cara, onde eu tava até agora? Tava completamente perdido. É muito louco, assim. Eu usei essa analogia numa live esses dias e vou trazer de novo. Para você conseguir mudar, você precisa entender onde você está agora. Se você está assistindo essa live, provavelmente é porque você procrastina muito, porque você não consegue ter foco, porque você tem vários dos problemas que o TDAH causa. Só que muitas vezes você não está conseguindo enxergar a sua vida de fora, de você olhar e falar, cara, olha isso aqui que eu estou vivendo, não aguento mais. Você não está tendo motivação para querer sair da onde você está. E aí a analogia que eu usei aqui, que foi uma analogia muito boa que a minha mentora usou, foi... Primeiro você só consegue mudar aquilo que você enxerga. Por isso que eu tenho falado disso, de você se enxergar de fora. Agora, se enxerga dentro de um ofurô, você tá ali de boa, tá entrando água ali, pá. E aí chega uma hora que para de entrar água e começa a entrar merda, mano. Que você tá na merda. Só que você não tá enxergando, porque foi entrando, você foi se esquivando e tal, foi se acostumando ali, vários problemas acontecendo e você lidando com tudo aquilo de qualquer forma, foi empurrando, procrastinando, foi deixando para depois. Só que, cara, você precisa enxergar onde você tá, velho. Você precisa olhar e falar, velho, só tem merda em volta de mim, eu preciso sair disso aqui. Então o processo de dentro do aplicativo, o primeiro ponto é esse. Te mostrar onde você tá. Para você se enxergar de fora e falar, velho, não aguento mais estar nisso aqui. Não quero mais estar num furor de merda. Eu preciso sair disso daqui, velho. Preciso viver. Preciso sair dar um rolê. Preciso fazer as coisas. Preciso ter motivação. Preciso parar de procrastinar e deixar as coisas para depois. Preciso fazer agora. E aí você conseguindo se olhar de fora, cara, é impossível você não querer sair dali. Porque você tá olhando, você tá falando, velho, eu tô num furor de merda. Eu preciso sair daqui. E quando eu me vi nesse lugar... Quando a mentora começou a trazer várias coisas para mim e me mostrar de fora o lugar que eu tava, eu falei, mano, eu já sabia que eu tava mal, mas eu tô, na real, num lugar muito pior do que eu imaginava. Eu preciso sair daqui urgente. E aí todo o processo que ela foi trazendo para mim, todas as ferramentas, tudo que eu fui utilizando para sair dessa merda, foi o que eu coloquei dentro do aplicativo, porque, cara, eu precisava ajudar quem tem TDAH, velho, a fazer a mesma coisa que eu fiz. Porque existe uma vida. Existe uma vida onde você não procrastina, onde você tem foco para fazer as coisas. Onde você, cara, destrava realmente, fala, velho, vou fazer o que tem que ser feito. E aí eu precisava ajudar as pessoas de alguma forma. E aí eu comecei a fazer os conteúdos, comecei a mostrar para algumas pessoas o que estava acontecendo na vida delas, a se enxergar de fora e falar assim, cara, eu sou essa pessoa, não posso mais ser essa pessoa, não tem como mais ser assim. Só que só os vídeos não estavam dando não estava tendo essa função toda, porque, cara, um Reels de 1,5 minutos, no máximo 2 aí, não consigo passar tantas coisas. E aí lá dentro do aplicativo eu coloquei várias coisas. Coloquei, tipo assim, tem vídeo te explicando exatamente o que fazer. Tem coisas para você se entender realmente. Perguntas específicas que vão fazer você olhar para si e falar, cara, agora eu entendi por que eu sou assim. Agora eu entendi por que eu tô tendo todos esses problemas. Agora eu entendi por que eu tô procrastinando. Ó, o Vini Batera mandou, às vezes parece que procrastinar é um caminho sem volta. Exatamente, velho. Eu fiz um vídeo esses dias no Rios falando sobre isso. Que, cara, você entra numa rua
que pra você virar depois e voltar é muito difícil. O seu cérebro começa a acostumar com isso, a fugir. Eu até trouxe três tipos de procrastinador aqui, ó. Buscador de prazer rápido. Então, o cara deixa de fazer o que tem que ser feito porque é difícil e começa a pegar coisa fácil. Pega o celular toda hora, toma, sei lá, come um chocolate, faz coisa que é rápida e te dá prazer logo e te dá o que você precisa. E aí você vira um buscador de prazer rápido. Outro tipo de procrastinador, o evitador. O cara faz de tudo para evitar fazer o que tem que fazer. Terceiro tipo, indeciso. Cara, não consegue tomar uma decisão, não consegue ter uma visão clara. Não consegue olhar e falar, cara, é isso que eu tenho que fazer e tomar a decisão. Vive indeciso. E isso é uma coisa muito comum no TDAH. Então você precisa jogar uma luz na sua mente e falar, cara, é dessa forma que eu tenho que viver. E quando eu passei a viver dessa forma foi quando eu decidi fazer o aplicativo e ajudar o máximo de pessoas possível. Por isso que eu tenho trazido isso como uma ferramenta para você que está sofrendo, não aguenta mais viver dessa forma. Se você não está aguentando mais viver dessa forma, vive procrastinando, vive com os mesmos problemas o tempo todo, comenta aqui, levanta e vai e entra para o aplicativo, velho. Vai fazer total diferença na sua vida. Eu estou recebendo as mensagens da galera que tá fazendo lá o processo, que tá assistindo as aulas, que tá meditando. Tem meditação guiada lá dentro, tem várias coisas que, cara, são ferramentas muito importantes. E a galera tá mandando mensagem agora falando, cara, fez muita diferença na minha vida. Como funciona o aplicativo? É pago? Irmão, é pago. É uma vez só que você paga o valor. R$77, tipo assim, velho, o valor de uma pizza que vai literalmente mudar a sua vida. Então, é uma vez que você paga o valor e aí você vai ter acesso vitalício lá dentro. Tipo, tem muita coisa lá. São 21 dias, né? E dentro de cada dia, você pode fazer em 21 dias ou não. Você pode fazer em quantos dias você quiser. E dentro de cada dia tem um vídeo onde eu falo algumas coisas, trago algumas experiências da minha vida. Tem também algumas coisas lá para você responder algumas perguntas e tal, para você começar a olhar para si, se entender melhor, fazer esse processo de autoconhecimento, né? Tem a meditação guiada, onde você vai ouvir um pouco cada dia lá. Essas meditações vão aumentando de tempo durante os dias para você ir se acostumando, porque começar a meditação não é um processo tão simples, você fechar o olho aqui e ficar respirando. Então, ter um guia, uma voz que vai levar você para um caminho mesmo, um caminho que você precisa percorrer ali nos seus pensamentos durante esse tempo, ajuda muito. E aí você começa com um tempo menor ali, 2 minutos, 1 minuto e meio, e aí vai aumentando aos poucos, para você ir até criando esse hábito de você respirar, conseguir pausar um pouco, baixar a ansiedade. A ansiedade é uma coisa que atrapalha muito quem tem TDAH. É muito acelerado o pensamento, o tempo todo pensando em alguma coisa, pensando em 5 coisas ao mesmo tempo. Então você precisa baixar isso. E a meditação foi uma coisa que me ajudou demais. Respiração, exercício de respiração. Deixa eu ver o que perguntaram aqui. Boa noite, sou viciado em cocaína, eu fico vários dias sem, mas do nada me dá raiva e aí eu vou e uso e fico alegre. Tô buscando alguma saída para parar de vez. Cara, isso
vai muito do controle, né? Do autocontrole. Eu não sei se você tem TDAH ou não, mas quem tem muita dificuldade com autocontrole. E fazer esse processo de autoconhecimento que eu tô falando aqui agora, de lá dentro do aplicativo, é uma coisa que você vai começar a entender como você funciona. E aí você começa a ter esse autocontrole, um controle emocional. Você vai começar a entender suas emoções. Você falou aí agora, eu sinto raiva e aí eu vou lá e faço. Eu já passei muito por isso, velho. De não conseguir ter controle sobre as minhas emoções, não ter autocontrole suficiente para falar, cara, tô com raiva, beleza, mas não vou descontar naquilo. Não vou descontar na droga, não vou descontar pornografia, não vou descontar em nada que vai me fazer mal. Hoje eu consigo mudar o foco. Se eu sinto essa emoção, sinto a raiva, sinto alguma coisa, eu já sei como controlar. E isso faz total diferença no dia a dia. Então, se você está buscando realmente uma forma de mudar isso, cara, entra pro aplicativo, comenta, levanta e vai aqui que vai chegar para você o link lá e você vai conseguir entender o que eu tô falando. Depois você vai mandar uma mensagem agradecendo, cara, você vai falar, salvou minha vida. Quem tem TDAH se sente sempre culpado em relação a pecados. Cara, a culpa vem forte, né? De diversas formas. Eu acho que essa questão de ter o pensamento acelerado acaba gerando muito isso. Porque você começa a vagar nos pensamentos, né? E se você não tem um controle sobre eles, você vai sempre pro lado ruim. E aí você começa a criar vários monstros, né? Você começa a se culpar de tudo. Se você não se entende, não sabe o porquê você tomou a atitude que você tomou, não sabe o que TDAH causa na sua vida, se você não tem o conhecimento, não tem o discernimento de tudo isso, você acaba achando que o problema é você, o seu caráter, o problema é, sei lá, você. E aí você começa a se culpar. E você se culpando, você começa a criar cada vez mais justificativas dessa culpa dentro dos próprios pensamentos. E isso é muito louco, né? Mas tem como mudar isso. Tem como você sair dessa autocobrança, sair dessa falta de autoconhecimento, de autocontrole. Ó, o Christian mandou aqui, cara, eu tenho muita coisa de TDAH. Motivação de acordar, procrastinação, ler e não ler, esquecer compromissos, deixar coisas para em cima da hora, para vir motivação, dominada, perder o raciocínio. Mas você não tem o diagnóstico, você nunca foi atrás disso. Cara, é difícil, né, lidar com esse lance de do nada perder o raciocínio. Porque muitas vezes você tá tendo uma conversa com alguém e você não consegue nunca finalizar um assunto. Do nada você começa a pensar em outra coisa. Ou você desvia do assunto e aí depois você não lembra mais do que você estava falando. Tenho consulta segunda-feira, olha só que massa. Depois que você... Isso é uma coisa que me perguntam e que, cara, faz total diferença. Quando você recebe o diagnóstico, é como se você ligasse a luz, velho. Você tá num quarto escuro e aí você liga a luz. Porque você começa a entender a explicação de cada coisa que você já viveu na sua vida. Tudo isso que você trouxe aí pra mim, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Falta de motivação, procrastinação. Você lê e no fim você não leu nada porque você não entendeu o que estava ali. Ou você tem que voltar do começo porque você já não lembra o que estava lá no começo. Tudo isso são coisas que
você começa a entender por que isso acontece. E aí, se você tem o diagnóstico e busca o tratamento, seja com medicamento, com terapia, com os dois, que é a melhor coisa que existe, você começa a entender como fazer para não ter mais tudo isso. E aí o próprio medicamento ali, que foi uma coisa que mudou muito para mim, e que eu aconselho fortemente a você ir lá buscar, e se você realmente tiver o diagnóstico, comece a tomar. É um processo intenso no começo, porque, cara, você vai ter o processo de adaptação, você vai ter que entender a questão ali que eu até falei aqui antes, da dosagem do medicamento e tudo mais, mas é um processo ali intenso, porque tá mudando a forma como o seu cérebro trabalha, como ele funciona, mas vale muito a pena, mano, porque depois ajuda demais. Sou assim, se estiver me explicando, a coisa nada entra na minha cabeça. Mano, é isso, é difícil de você conseguir entender as coisas, o funcionamento das coisas, o processo lógico. Tenho 41 anos, desde que pequeno eu sinto diferença das outras pessoas. Cara, a gente sente muito isso, né? Que a gente não consegue se encaixar no meio. A gente se sente deslocado do restante das pessoas. E nos últimos 2 anos eu venho pesquisando, principalmente depois que comecei a estudar música. Depois que você começa a entender melhor, cara, muda muito. Meu maior problema é a memória. Não consigo nem tomar remédio porque não consigo lembrar de tomar. Sempre me despeço com outras coisas fúteis. Cara, uma coisa que eu falei bastante ontem é a questão de rotina. Você criar uma rotina. De preferência visual. Pega uma lousinha, compra uma lousinha, ou até num papel mesmo. Escreve exatamente o que você tem que fazer. Tomar remédio todo dia às 6 horas da manhã. Acordei e tomei. Vai tomar um copo de água e o remédio. Começa a combinar coisas que você já costuma fazer. Sei lá, todo dia você toma café da manhã, 8 horas da manhã. Cara, você já faz isso, já é um hábito. Eu já falei, já fiz uma live sobre hábitos. Você colocar um novo hábito junto com o hábito que já existe, fica muito mais fácil dele se concretizar. Então, comece a colocar o medicamento em um momento de algo que você sempre faz já. Você toma café da manhã todo dia, 8 horas da manhã, já toma o remédio também. E aí você começa a criar esse hábito, porque você precisa criar o hábito e ter algo visual que te lembre. Ou coloca no celular para despertar. São coisinhas que, às vezes, você pensando, você fala, nossa, mano, que idiotice fazer isso. Às vezes você ficar com raiva de você mesmo por não conseguir fazer, só que você também não quer usar das ferramentas. Você não quer usar de ferramentas óbvias, de fazer coisas que parecem idiotas. Por quê? Eu tô falando isso porque eu já fui muito essa pessoa. Várias vezes eu cheguei pra minha mulher e falava, cara, isso aqui pra mim é muito besta fazer isso aqui, velho. Tipo, eu tenho que colocar alarme no celular pra eu lembrar de dar um beijo na minha mulher. Pra eu lembrar que eu tenho que ir falar que ela tá bonita. Tipo, velho, era coisa que deveria ser um hábito já deveria ser comum. Por que eu tenho que colocar um negócio para despertar, para me lembrar? Só que se você não faz, se não é um hábito, você precisa ter um dispositivo que vai te lembrar de fazer. Então, é usar as ferramentas. Trouxe algumas aqui, espero ter ajudado vocês. Eu vou começar a fazer live todos os dias agora. A partir de amanhã eu vou fazer todo dia, só de fim de semana que não, né? Mas eu quero trazer cada vez mais ferramentas, mais coisas para ajudar vocês. E aí, volto a dizer que a ferramenta mais completa, que já tem tudo que
eu trago aqui muito mais a fundo é o aplicativo. Então, se vocês quiserem entrar lá, se você tiver a fim de realmente mudar a sua vida, não aguenta mais estar aí do jeito que você está, comenta Levanta e Vai aqui no chat que vai chegar para você lá na DM. A última pergunta, posso? Claro, manda aí. Eu tenho tentado fazer live de meia hora, mas eu nunca consigo. Eu sempre passo muito. Tenho TDAH combinado. Qual o maior cuidado que devo ter no meu relacionamento? Só me explica o que seria o TDAH combinado. O lance da hiperatividade e a falta de atenção? O que seria esse combinado que você mandou? Tem uma galera chegando agora aí. Boa noite, galera. Depois assiste a live que eu vou deixar ela salva. Já estou finalizando aqui, mas vai ficar lá no meu perfil. Só entra lá para assistir depois. Fechou? Tem algo que eu possa fazer para aliviar o TDAH? Cara, existem algumas coisas que dá para você controlar melhor os problemas que ele causa, mas não que vai aliviar. Aliviar realmente acho que medicamento. Hiperativo e desatento. Cara, com relação ao relacionamento, eu precisaria entender qual que é a sua maior dificuldade. Qual que é o maior problema que você tem encontrado hoje. Depois, se você quiser, me chama lá na DM, a gente troca uma ideia mais a fundo sobre isso, para entender exatamente qual é o seu problema. E uma coisa que eu estou pensando seriamente em fazer também, que tem uma galera me chamando para isso, é começar a fazer umas mentorias de pegar o seu problema, exatamente o que você passa, qual é a sua maior dificuldade e te ajudar. Tipo assim, especificamente no que tá tenso para você. Quero fazer parte do Levanta e Vai. No entanto, como eu comentei, quando eu penso em entrar, não consigo prosseguir porque me disperso muito fácil, até questão de emoção, variação de autoestima com frustração. Cara, se você tem um diagnóstico, você já foi atrás disso, você toma medicamento, porque se você não consegue de jeito nenhum fazer nenhuma dessas coisas que você acabou de falar, te recomendo fortemente que você vá atrás. Isso vai fazer muita diferença na sua vida. Que aí você vai conseguir dar esses primeiros passos, sabe? Organização nos afazeres de casa, ela me cobra muito. Cara, eu já fui muito cobrado disso. Vamos trocar uma ideia mais a fundo disso? Acho que na live de amanhã eu consigo trazer algumas coisas com relação à parte mais voltada para relacionamento. O que vocês acham? Medicamento faz tanta diferença? Em quanto tempo começa a perceber as diferenças? Cara, faz muita diferença. No mesmo dia que você tomar, você já vai falar, meu Deus, o que está acontecendo? Realmente tem casos que não dá para fugir, velho. Uma das coisas que eu tenho passado, que tem lá dentro do aplicativo é isso. É de você, cara, realmente buscar ajuda. O TDAH não tem muito o que fazer, o medicamento faz muita diferença. Porque é o que eu falei mais cedo na live, tipo assim, a base de dopamina é muito diferente. E a única forma de você trazer isso para a sua vida, para realmente igualar as pessoas que não têm o transtorno, é com medicamento. Não tem muito para onde fugir. Pode ser que em algum momento você tenha tanto controle, tantas ferramentas, tanta coisa já a seu favor, que você pode começar a tirar
o medicamento. Que é uma coisa até que eu penso em fazer logo logo, porque eu já tô num momento da minha vida que eu já tenho tudo muito controlado. Já tenho o controle da minha rotina, já tenho o controle de horários, já tenho o controle das coisas que eu tenho que fazer. Então eu já cheguei num ponto de entender tudo que eu preciso, de ferramentas que eu preciso utilizar, cara, tudo que eu posso fazer para não ter tantos problemas com TDAH. E aí, me digam o que vocês querem falar exatamente sobre relacionamento para a gente trazer na live de amanhã. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas depois lá no Story também, para vocês mandarem algumas coisas que vocês queiram falar sobre. E amanhã, umas 8h47, porque eu tava fazendo 8h33, mas tava muito difícil de eu conseguir entrar 8h33, porque minha filha acaba dormindo praticamente nesse horário. E aí tava difícil de eu conseguir arrumar tudo aqui, eu sempre acabo entrando um pouco atrasado. Então vamos deixar para 8h47 amanhã, fechou? E a gente volta a falar mais sobre TDAH, sobre relacionamento e tudo mais. Você já usou aromaterapia? Não, irmão. Já ouvi falar sobre, mas nunca fui a fundo nisso. Quem sabe um dia eu experimento e trago as minhas experiências aqui para vocês. Beleza? A gente se vê amanhã então. Tamo junto. Espero ter ajudado vocês aí com algumas ferramentas, algumas coisas. E boa noite. E é nóis. Valeu, valeu.